Carlos, é um prazer ter você aqui, viu, irmão? A gente poder vivenciar um momento como esse. Recentemente, nós comemoramos 45 anos de idade e nessa comemoração vieram esses 20 anos de jornalismo. Um pé de conversa com Glaucio Costa. A minha conversa hoje é com Carlos Eugênio. Você vai nos dizer, Carlos, como é que começou essa sua trajetória no jornalismo? Glaucio, nós começamos através de um convite do Dr. Osman Holanda. À época ele reeditou o jornal Monitor e eu ainda estava no Exército e estava fazendo pós-graduação lá na UPE. E um dia, num almoço, entre as atividades, né, das aulas, ele me convidou para escrever uma coluna no jornal. Quando publicou a primeira, que eu vi aquilo ali no jornal, a foto e tal, aí a gente se apaixona, né? E aí comecei a escrever, fez outras páginas, outras colunas, e, sinceramente, eu não esperava que aquilo ali seria a forma que eu iria ganhar a vida, né? Na verdade, eu estava me formando professor, eu estava me especializando como professor, ainda estava no Exército, e eu não sabia que seria daquela forma que iria sustentar a família, né? Depois, tem até uma passagem engraçada, porque o início tem sempre umas passagens engraçadas, né? Depois de algumas colunas publicadas, né? Ele deve ter visto assim alguma habilidade na escrita, e aí ele me convidou para chefiar a redação do jornal Monitor. Sinceramente, Glaucio, eu não sabia nem o que era isso, né? Chefiar a redação do jornal. Depois, na prática, eu fui saber que seria fazer o jornal da capa à última página, né? Redigir o jornal inteiro. E aí, como eu sempre fui muito autodidata, né? E aí eu comecei a fazer o jornal. E naquela época eu não tinha computador em casa, e essa é uma passagem bem engraçada que sintetiza bem a humildade de como você começa, né? Eu trouxe umas folhas de jornal para casa, em branco, no tamanho do jornal, né? Cheguei em casa, tirei as coisas da mesa e comecei a riscar, né? Peguei uma régua e uma caneta e comecei a riscar como seria a diagramação do jornal, né? Fazer a boneca do jornal, como diz. E aí fiz ali, todo empolgado. E dias depois o jornal saiu, e saiu outros, enfim. E eu fiquei por lá há alguns anos. Só que, tempos depois, minha esposa Luciana chegou e me confidenciou, né? Mas, Carlos, quando eu vi tu riscando aquela folha de jornal, eu disse, meu Deus, nós vamos morrer de fome. Luciana, não deu para morrer não, viu, Luciana? Deu não, graças a Deus, Deus abençoou, né? Enfim, e após isso foi só uma crescente, né? A gente saiu do Exército e teve que se dedicar apenas ao jornalismo. Em 2003, isso foi 2001 para 2002, em 2003 nós fomos convidados para assumir uma assessoria de imprensa lá na Câmara de Vereadores, pelo então vereador que hoje é prefeito, Sivaldo Albino. Na verdade era para compor uma equipe, né? E aí lá a gente foi com a desenvoltura, trabalhando, conquistando nosso espaço. Depois veio o convite. Trabalhei com Marcelo Jorge, fazendo o guia eleitoral do então candidato Luiz Carlos de Oliveira, né? Ele foi vencedor das eleições e depois me convidou para trabalhar na prefeitura. Inicialmente, nós trabalhamos como diretor de cerimonial e depois veio o convite para assumir uma secretaria, a Secretaria de Comunicação Social. Talvez um dos maiores desafios, né? Porque eu tinha 29 anos, fazia 3 anos e pouco que tinha saído do Exército e já assumi uma secretaria na principal cidade do Agreste Meridional. E, assim, eu sou muito grato por essa confiança. Nós trabalhamos os 8 anos da gestão de Luiz Carlos, dentro desse interim, né, da questão da comunicação, também veio esportes, também veio por algum período da Secretaria de Governo, e foi muito enriquecedor. Participamos também na concepção já do guia eleitoral de 2008, também de Luiz Carlos, que ele também venceu. E aí foi uma crescente. Nesse meio tempo, nós lançamos o jornal Folha da Cidade. Era uma parceria com meu amigo Davi Melo, a quem eu mando um abraço também.
E o Folha da Cidade ele ficou em circulação, acredito, por 4 anos. Um jornal feito como a gente queria que fosse, né? Um jornal com notícias diversificadas. Também teve uma participação no jornal Folha Net, de Caruaru. E a vida saiu trilhando, colocando a gente nesse caminho do jornalismo. Em 2005, Glaucio, a gente começou em 2001, em 2005 eu tive conhecimento de que, através de uma ação judicial de uma juíza de São Paulo, existia aquela questão do jornalista sem diploma, né? E aí eu procurei o Ministério do Trabalho, e chegando ao Ministério do Trabalho, eles disseram que isso não existia. Ah, isso não existe. Eu disse, olha, eu vou fazer o requerimento, você disse que não existe, eu vou fazer o requerimento, você encaminha para o departamento em Recife, e com 15 dias eles me convidaram para assinar minha carteira, né? Para dar o registro de jornalista, e que se perdura até os dias atuais. Eu acho que já tem 17 anos já que nós temos o registro profissional. E é essa basicamente a síntese, né, desse trabalho no jornalismo. Veio depois o blog, né? Depois que nós saímos da prefeitura, veio o blog. Vieram assessorias em prefeituras da região, como Iati, Lagoa do Ouro, São João. A gente também teve um trabalho em Águas Belas. E sempre com dignidade, né, Glaucio? Sempre buscando fazer o que é certo, sempre buscando, errando, acertando, mas sempre buscando fazer o que é certo nesse campo do jornalismo. Carlos Eugênio, olha, nesse período aí dos 20 anos de jornalismo, naturalmente aconteceram altos e baixos. O que é que você pode nos contar? Vamos começar pelos baixos. Glaucio, o início ele é sempre mais difícil, né? Porque é uma adaptação, né? Mas graças a Deus, eu acredito que Deus ilumina muita gente, e a gente tem, assim, o talento de fazer, e ele vai ensinando e vai moldando a gente. No início, para você ter ideia, a sede do jornal é ali vizinho da UPE, né? Lá aqui na Brasília, né? Eu morava na Coab 2 e a gente saía a pé lá da Coab 2, lá para fazer o jornal lá no... Mas aquilo ali, para mim, era um desafio, né? Depois vieram as oportunidades, né? Na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, veio o blog. Para você ter ideia, quando você vai lançar o blog, você sai do patamar de um ex-secretário municipal para lançar um blog. Eu me lembro que eu fui em um evento na Câmara de Vereadores, e na hora que eu fui saudado, uma das autoridades lá me saudou dizendo assim, que agora tem um blog, e eu não me senti em nenhum momento desmerecido, porque do mesmo jeito que eu risquei as páginas do jornal e eu comecei o blog, eu comecei com a mesma dignidade. Hoje, graças a Deus, é um canal de comunicação que eu respeito, e eu tenho certeza que tenho respeito da sociedade de Garanhuns. Já vai fazer 7 anos. Nós temos, em média, mais de 15 mil acessos diários, ou seja, 15 mil pessoas entre cliques únicos ou duplos, enfim. A gente tem um público muito bom que nos acompanha. Buscamos fazer uma pauta que preste serviço à população, né? Mas, assim, as dificuldades, como você bem disse, elas vieram do início, né? Depois, graças a Deus, foram só bonanças. Deus só abençoou e foi só uma crescente na nossa vida, graças a Deus. Você completando 20 anos de jornalismo, no seu modo de entender, alguma matéria que você coloca e, vamos dizer, essa vai ter muito acesso, de repente não acontece. Isso. Outra é você dizer, eu vou colocar essa aqui só para completar as matérias, e de repente acontece muito acesso, Carlos Eugênio? Acontece sim, Glaucio, muito isso. O público, pelo menos assim, com relação ao blog do Carlos Eugênio, o público ele absorve melhor as informações referentes a emprego, vagas de emprego, concurso, infelizmente violência, né? As pessoas elas costumam dar mais ênfase às notícias até negativas do que às notícias positivas. Mas a gente procura fazer uma pauta bem diversificada. As notícias assim que eu considero que sempre deixam a desejar são as notícias de cunho político.
Infelizmente, isso vem de muitos anos, né, e se agrava a cada ano. A classe política ela vem sendo muito desprestigiada. Lógico que nós temos bons políticos, nós temos pessoas que têm boa intenção, nós temos pessoas que trabalham realmente de forma correta para a população. Mas, infelizmente, nós vemos os exemplos, eles são mundiais, eles são nacionais, né? Infelizmente, no nosso país, todos os dias nós temos exemplos com relação a isso, e por ser uma classe que está muito descredibilizada, eu noto que as matérias de cunho político, quando você imagina, elas dão muito trabalho, né? Porque você tem que buscar, você tem que checar a informação com mais cuidado. Elas dão muito mais dor de cabeça, porque se você fala bem de Glaucio Costa, Carlos Eugênio fica com raiva. Se você fala bem de Carlos Eugênio, Glaucio Costa fica com raiva. E, enfim, são pautas que, infelizmente, elas não têm aquela repercussão que antes tinham. Hoje elas não têm tanta essa repercussão, talvez por conta do desgaste da classe política. Que, no meu modo de ver, é lamentável. Verdade. Porque é a política que move o mundo, né? Tudo. A saúde, política. Educação, política. Esporte, política. O jornalismo, política. Enfim, a política, ela comanda, a boa política, né? Ela comanda o mundo, né? E, lamentavelmente, quando é uma notícia ruim, as pessoas acessam mais o blog, né, Carlos? Agora mesmo, nesse período de pandemia, que nós ainda estamos vivenciando, né? E que as pessoas ainda precisam ter cuidado. Não é porque nós tivemos esse decréscimo, essa desaceleração em questão de casos e de óbitos, fruto das medidas, né, que foram adotadas, fruto da questão da vacinação, que a gente tem que deixar o cuidado de lado. Mas agora mesmo, nesse período de pandemia, Glaucio, a manchete da morte de alguém, ela é mais forte do que da recuperação, né? A questão da resposta, né? A questão de acesso do público. Para você ter ideia, até dias atrás você dava uma notícia com relação à vacina, todas as pessoas estavam interessadas. Hoje o interesse já é bem menor, entendeu? E infelizmente é isso, é o jornalismo, por isso que o jornalismo, em muitas vertentes, não deve ser só isso, ele vai mais a fundo no fato negativo, porque o fato negativo ele gera mais acesso, ele dá mais repercussão, né? Tomamos conhecimento que você, há poucos dias, recebeu também uma homenagem aí da Câmara Municipal de Vereadores, né, Carlos? Sim, olha ela aqui, ó, né? Ah, Foi a medalha jornalista Ulisses Pinto, pelo mérito jornalístico. Eu posso dizer, Glaucio, que me honra muito receber essa medalha do Poder Legislativo de Garanhuns. Foi uma medalha que foi sugerida pela vereadora Magda Alves e que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Agradeço. Primeiro por vir de quem vem, né? O nome, né? Ulisses Pinto. Um jornalista que tudo que fez aqui em Garanhuns, né, nos fez para honrar, né, Garanhuns, Ulisses Pinto, Humberto de Moraes, Rocine Moura, essa turma dessa geração anterior à nossa, que veio e que fez realmente o jornalismo de Garanhuns, né? Então, assim, muito me honra ter recebido essa homenagem, principalmente por ser meus 20 anos de jornalismo, né? E ela chegar num momento para casar. Foi muito importante e eu sou muito grato a todos os vereadores de Garanhuns por essa homenagem. Durante a entrega da medalha, eu tive a oportunidade de fazer um breve discurso. E eu falei numa palavra lá, a palavra respeito, que eu acho que, infelizmente, está faltando muito. Eu procuro respeitar, Glaucio, até mesmo quem me desrespeita, né? E, assim, lógico, automaticamente eu não me relaciono com a pessoa que me desrespeita, porque eu não concordo com a palavra desrespeitar as pessoas. A gente deve respeitar todas as formas que as pessoas escolhem para viver. Tem gente, Glaucio, que trabalha e recebe honestamente pelo que faz. Tem gente que ganha para falar, tem gente que recebe para não falar, e a gente respeita todas as opiniões e a gente respeita todas as formas das pessoas viverem, né? É o ideal? Não, mas a gente tem que respeitar. O ideal seria que todos trabalhassem com ética, fizessem o seu trabalho, buscassem os seus espaços e trabalhassem com ética, buscassem dar notícia, apurar, checar a notícia. Não querer dar notícia ou não querer
levantar fatos simplesmente para descredibilizar as pessoas. Eu acho que ninguém cresce derrubando as pessoas. Não é assim que se faz, né? Então, assim, nesses 20 anos de jornalismo que eu faço, eu sempre busquei me pautar por essa palavra, respeito. Respeitar para ser respeitado, né? E eu acho que isso é fundamental nesse meio nosso. Seja você formado na faculdade X, seja você jornalista sem diploma, seja você que busca o seu diploma, seja você que inicia, seja você que já está com 20 anos, ou você que já está terminando a carreira. O respeito é fundamental em todas as profissões e eu acredito que no jornalismo ela é ainda mais importante, Glaucio. Eu acredito que quem trabalha com dignidade, quem trabalha com credibilidade, não vai jamais desrespeitar alguém. É buscar fazer o trabalho com dignidade e com credibilidade, mas, acima de tudo, respeitando a todos. Um Pé de Conversa com Glaucio Costa.